Olá galera, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do site A Vaga é Minha. Aqui é o professor Zeca, dá bom dia pro Zeca. E hoje a gente vai tratar de um assunto especial, empuxo. Galera, empuxo é um assunto muito importante, cai em vestibulares, cai no Enem, e você tem que saber várias coisas a respeito para matar a questão na prova. Na verdade, a gente tem que saber responder 4 perguntas. O que é o empuxo? Por que ele existe? Quanto que ele vale? E, obviamente, a gente tem que saber trabalhar com a equação do empuxo. Então, vamos primeiro, o que é o empuxo, né? Ó, a gente sabe o seguinte, sempre que a gente coloca um objeto dentro d'água, ele fica aparentemente mais leve, não é verdade? Mesmo que ele não boie, porque alguns boiam, né? Mas mesmo que eles não boiem, eles ficam aparentemente mais leves. É mais fácil levantar eles dentro d'água do que fora d'água. Sabe, o cara vai com a menininha namorar na praia e tal, ou a menininha vai com o menininho namorar na praia, ou sei lá, né, deixa pra lá. E quando chega na praia, um pega o outro no colo. Cara, é muito mais fácil pegar no colo dentro d'água do que fora d'água, não é verdade? Se é mais fácil erguer um objeto dentro d'água, é porque a água ajuda a empurrar esse objeto para cima. Ou seja, a água faz uma força, cuidado, é uma força, igual aquelas que a gente já estudou antes em dinâmica, certo? Valem as mesmas leis de Newton. Então a água empurra para cima, faz uma força vertical, e essa força é que é denominada empuxo. Então, o que é empuxo? Empuxo é uma força vertical para cima. Galera, então, sempre que eu tiver um objeto aqui mergulhado dentro d'água, então eu tenho um objeto dentro de um líquido, obviamente, né, ele vai ter a terra puxando ele para baixo, eu vou ter aqui força da gravidade, beleza? Ele vai sofrer, além do peso, uma força vertical para cima. E essa força vertical para cima, feita pelo líquido, é denominada empuxo. Então a primeira pergunta está respondida, né? O que é empuxo? Empuxo é uma força, escreve aí, é uma força vertical para cima. Vou botar aqui, ó. Empuxo, que é representado pela letra E, é uma força vertical para cima. Ok? Beleza? A segunda pergunta, né? Por que o empuxo existe? Dá uma olhada. Vamos começar pelo caso mais simples, tá? Olha aqui, um objeto totalmente mergulhado num líquido. A gente sabe o seguinte, né? A gente já viu na aula de pressão que a água faz força em todos os lados do objeto. Tá lembrado disso? As moléculas de água que estão aqui dentro, elas se movimentam e elas batem no objeto. Então, batem em cima, batem embaixo, batem na direita, na esquerda, na frente. Todos os lados são empurrados pela água. A água tenta esmagar o objeto. A gente pode calcular qual é a força feita pela água em cada lado. Concorda? Porque a gente aprendeu, ó, que pressão é força dividido pela área. Então, se eu passar a área multiplicando, né, para determinar a força feita pelo objeto, eu vou ter a pressão vezes a área. Claro que para usar essa equação, a pressão tem que ser constante em toda a superfície, senão eu teria que fazer algo um pouquinho mais complicado que não interessa para a gente. Beleza? Então, note o seguinte, né? Se o objeto está totalmente mergulhado no líquido, e vamos supor, esquece a atmosfera agora, tá? A pressão feita sobre o objeto pela água é exclusivamente do líquido. Lembra como é que se calcula a pressão feita por um líquido? Só o líquido. A pressão feita por um líquido vai ser igual à densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade, lembra? Quanto mais fundo, maior a pressão. Então, se a gente analisar esse caso aqui, a gente vai perceber o seguinte, né? Do lado direito e do lado esquerdo, ó, a água exerce pressão sobre o líquido e faz força. Só que, né? Eu sempre vou ter pontos aqui que têm forças equivalentes, porque vão estar uma mesma profundidade. Se vão estar uma mesma profundidade, ele sofre uma mesma pressão. Então, eu sempre vou ter força do lado esquerdo e força do lado direito, que se anulam em valores iguais. Então, essas forças aqui se anulam, ou seja, a resultante horizontal, ela vale 0. Beleza? Eu acabo de falar assim, Zeca, mas a água empurrando à frente e atrás, porque isso aqui é um volume, né? Não aparece aqui, né? Mas eu tenho um recipiente cheio de água aqui. Bom, na frente e atrás vai ser a mesma coisa, né? Eu vou ter profundidades equivalentes. Se eu vou ter profundidades equivalentes, eu vou ter a mesma pressão e a mesma força. Então elas também se anulam. Então eu posso dizer que a resultante horizontal
das forças feitas pelo líquido sobre o objeto valem zero. Não existe nenhuma resultante horizontal. Agora, embaixo e em cima é diferente, né? O lado de baixo do objeto está mais no fundo. Então ele sofre uma pressão maior. Voltando aqui, ó, se a pressão é maior, a força embaixo é maior. O lado de cima do objeto está mais no raso. A gente pode botar aqui, né, que o lado de cima está uma profundidade H1 e o lado de baixo está uma profundidade H2. Ok? O lado de cima está uma profundidade menor, então a pressão exercida em cima é menor. Consequentemente, a força é menor. Galera, nesse caso, então, ó, se as forças são diferentes, elas não se anulam. Se elas não se anulam, eu vou ter uma resultante. Concorda? Como a força embaixo é maior, e percebe, olha aqui, ó, a força embaixo é feita pelas moléculas que batem embaixo, que empurram o objeto para cima. As forças em cima é feita pelas moléculas que batem em cima e empurram o objeto para baixo. Como a força embaixo é maior, eu vou ter uma resultante para cima. E essa resultante para cima é que a gente chama de empuxo. Então, se a gente falar que essas forças para cima são F2 e essas forças para baixo são F1, o empuxo nada mais é, olha só, né, do que a resultante de F2 com F1. Concorda? Galera, sempre F2 vai ser maior, né? O lado de baixo sempre vai estar mais no fundo. Consequentemente, a resultante vai ser sempre para cima. Então, o que eu falei antes, ó, empuxo é uma força vertical para cima. Agora a gente já respondeu a segunda questão, né? Por que o empuxo existe? Zé, que eu não entendi ainda, ó. Anota. O empuxo existe porque a pressão exercida embaixo do objeto é maior do que a pressão exercida em cima. Beleza? Isso vai fazer com que as forças sejam diferentes e a resultante não dê zero. Tem outro jeito de falar isso. Eu poderia dizer o seguinte, ó. O empuxo existe porque a pressão aumenta com a profundidade. Fechou, tá certo. Né? Porque no fundo a pressão é maior do que embaixo, em cima. Opa! Embaixo a pressão é maior do que em cima. Poderia também dizer o seguinte, né? O empuxo existe por causa da diferença de pressão entre o lado de baixo e o lado de cima. São várias formas de dizer a mesma coisa. Daí tem um aluno que fala sempre o seguinte, Zé, quer dizer que o empuxo depende da profundidade? A resposta é não. Anota aí no teu caderno, sublinha, põe coraçãozinho, estrelinha, tudo aquilo que tu gosta de colocar, porque o empuxo não depende da profundidade. Zé, mas não acabaste de dizer? Não acabei de dizer isso. Eu falei o seguinte, o empuxo existe porque a pressão aumenta com a profundidade. A pressão depende da profundidade. Mas não falei que o empuxo depende. Até porque, ó, presta atenção aqui, né? Se a gente carregar esse objeto mais profundo, olha só, a gente carrega esse objeto mais profundo, a pressão embaixo aumenta? Aumenta. A pressão em cima aumenta? Também aumenta, porque a parte de cima também vai para o fundo. E a diferença de pressão continua igual, certo? Porque essa diferença de profundidade, H2 menos H1, se a gente prestar atenção, vai ser o quê? Vai ser isso daqui sempre, ó, a altura do objeto. A altura do objeto. Beleza? Então toma cuidado que isso é uma pegadinha que rola bastante em questões teóricas. O empuxo existe, ó, o empuxo existe porque a pressão O empuxo existe porque a pressão aumenta com a profundidade, mas o empuxo não depende da profundidade, certo? O empuxo depende do quê? Da diferença de pressão entre o lado de cima e o lado de baixo. Agora, terceira pergunta. Quanto que vale o empuxo? Bom, já está aqui, né, galera? É só a gente continuar essa expressãozinha, ó. O empuxo vai ser a resultante entre essas duas forças, ok? A gente já sabe lá da dinâmica, né? Que se eu quiser o módulo do empuxo, módulo a gente tira a flechinha de cima, o valor, né? Basta a gente achar o módulo dessa resultante. As duas têm sentidos opostos, né? Uma é para cima, outra é para baixo. Sentidos opostos a gente diminui, então a gente vai fazer F2 menos F1. Então tá aqui, ó, calculado o empuxo. F2 menos F1. Vamos mais longe, tá? A gente vai deduzir a equação que vocês vão usar na prova. Precisa saber deduzir? Não.
ou geralmente não. É legal saber deduzir? É legal. Então a gente vai fazer, ó, quem que vai ser o empuxo? F2, se eu pegar essa minha equação, F2 vai ser a pressão 2, certo? Vezes a área do fundo do objeto. Então vai ser P2 vezes A2. Claro que aqui eu usei um paralelepípedo, né? Um tijolo, porque daí eu tenho certeza que aqui, todo lado de baixo está uma mesma profundidade. Então a pressão aqui embaixo é constante. Se ela não fosse constante, ia dar mais trabalho, mas o resultado seria o mesmo. A gente teria que usar algumas coisas que a gente aprende na universidade. Em cima, quem seria F1? Seria a pressão feita em cima, né? Então seria P1 vezes A1. Então seria P1 vezes A1. Como esse meu objeto é bacana, né? Eu fiz de tal forma que a área embaixo e a área em cima sejam iguais, né? Então eu posso colocar a área em evidência, que seria a área da base, certo? E botar P2 menos P1 vezes a área da base. Olha só o que eu estava falando, né? O empuxo existe por causa da diferença. A diferença é uma subtração da diferença de pressão. Então, se eu botar o objeto mais no fundo, eu aumento em cima, aumento embaixo, aumento em cima e a diferença continua o quê? Igual. Então, o empuxo não depende da profundidade. Ok? Vamos um pouquinho mais longe aqui. Vem cá. A gente pode substituir a pressão pela fórmula da pressão, né? Então eu posso dizer que o empuxo é igual. Vamos lá. Quem que seria P2? Seria a densidade, daí cuidado, ó, densidade de quem? Do líquido. Porque é ele que exerce pressão, não do objeto. Vezes a aceleração da gravidade, vezes H. Como é P2, é aqui embaixo, né? Vai ser H2. Menos. Quem que seria P1? P1 seria a densidade do líquido, o líquido é o mesmo dos dois lados, vezes G, vezes H1, tudo isso vezes a área da base. Foi? Agora a gente está perto do final, né? Empuxo vai ser densidade do líquido, certo? Vezes G, vezes... Eu vou botar esse A para frente. Isso aqui eu botei em evidência, tá? Porque é iguais. Que multiplica H2 menos H1. Ó, o que interessa é a diferença de profundidade. De novo aqui, ó, diferença, subtração. Cara, se você está lembrado das aulas do Dani, né? Área da base vezes a altura, que a gente viu que isso é Hzão, ó, é a altura do objeto. Área da base vezes a altura é o volume, né? Então, o empuxo é igual a densidade do líquido vezes G vezes V, onde V é o volume. Então, olha só, né? Do que o empuxo depende na realidade? Ele depende da densidade do líquido, ele depende da aceleração da gravidade. No local sem gravidade não tem empuxo, beleza? E depende desse V. Esse V aqui é volume. Agora a gente tem que tomar um cuidado desgraçado aqui, tá? Esse volume pega muita gente no vestibular. Que volume? Volume de quem? Então, de novo, anota aí com cuidado e carinho no seu caderno que esse volume, ó, é o volume de líquido deslocado, ou seja, o volume do objeto que está submerso. Como assim, Zeca? Botei aqui uma animaçãozinha para você ver, uma animaçãozinha não porque é parado, tá? Eu tenho aqui líquido e um objeto. Daí eu vou enfiar esse objeto dentro do líquido. Quando esse objeto descer, o líquido sobe, concorda? Sim ou não? Sim, né? Quanto que ele sobe? Exatamente o volume do objeto. Se o objeto tiver 1 litro, o líquido sobe 1 litro. Se o objeto tiver 3 litros, o líquido sobe 3 litros. Então, esse volume que aparece, ó, é o volume de líquido deslocado, ok? Então, esse volume aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu sei que na hora do nosso cálculo aqui é o volume do objeto, né? Mas, de novo, ó, o volume do objeto que desceu é igual ao volume do líquido que subiu. Então, esse volume aqui, a gente vai dizer que é o volume de líquido deslocado. Ok? Quanto que vale o volume de líquido deslocado? Exatamente, ó, o volume do corpo que está imerso ou submerso.
Zeca, por que só conta a parte submersa? Vamos devagarzinho agora. Pensa comigo, né? O empuxo existe por causa da diferença de pressão entre o lado de cima e o lado de baixo. Acabamos de ver isso, né? Se o objeto tivesse aqui, ó, vamos supor, né? Esquece esse desenho um pouquinho. O objeto tivesse aqui, ó. Tá? Vamos supor que não tivesse atmosfera, tá? Depois eu já explico por quê. Ó, a pressão aqui no ponto A e no ponto B seriam iguais. Concorda? Porque os dois pontos estão fora do líquido. A pressão só ia passar a aumentar a partir de B. Se ela só passa a aumentar a partir de B, a diferença de altura que interessa é essa diferença aqui, ó. É aqui que a pressão aumenta à medida que o corpo está dentro do líquido. Mas esse aumento de pressão está relacionado só à parte do corpo que está o quê? Isso, dentro do líquido. O que está fora não interessa. Beleza? Então, na hora de calcular o empuxo, muita atenção nisso. Esse volume que vai na equação, ó, é o volume de líquido deslocado, que é igual ao volume do corpo que está dentro do líquido. Então, fique atento a isso, hein? Só interessa a parte que está dentro. O que está fora não interessa. Ah, um corpo está mergulhado no líquido e 50% dele está submerso. Daí você vai calcular o empuxo com o volume do corpo inteiro? Não. Só com 50% do volume do corpo. Tá legal? Anotou no teu caderno? Tá sentadinho bonitinho aí, confortável? Então escreve, dá um pausezinho no vídeo, anota todas essas informações importantes, né? E depois continua a aula. Não precisa ver tudo numa porrada só. Beleza? Dá umas paradinhas ali, ó. Pô, isso é importante, tem que anotar. Anota, querido. Vai lá. Ou querida, né? Marca lá bonitinho e depois volta o vídeo. Tá legal? Então já respondemos 3 perguntas. O que é o empuxo? Uma força vertical para cima. Por que ele existe? Por causa da diferença de pressão. Quanto que ele vale? Quanto que ele vale é o resultado dessa equação. A gente pode até dar uma mexida bonita, né, nessa equação. Você está lembrado da fórmula da densidade? Densidade, deixa eu lembrar aqui para você, densidade é a massa dividido pelo volume. Percebe o seguinte, né? Se eu passar o volume multiplicando, eu vou ter que massa é densidade vezes volume. Então olha só que interessante aqui, né? Essa densidade que aparece aqui é a densidade do líquido. Beleza? Esse volume que aparece aqui é o volume de líquido deslocado. Ó, o que dá densidade vezes volume? Dá massa, né? Então eu posso dizer que o empuxo, né? O empuxo vai ser quem? O empuxo vai ser a massa de líquido deslocado vezes a gravidade. Bom, mas essa equaçãozinha aqui está parecida com a equação de quem? Isso, do peso, né? Então o empuxo vai ser igual em módulo, porque o empuxo é para cima e peso é para baixo. Empuxo vai ser igual ao peso do volume de líquido deslocado. Anota aí no teu caderno. Empuxo é igual em módulo, sem a flechinha em cima, ao peso do volume de líquido deslocado. Quer saber quanto que vale o empuxo? Você pode fazer o seguinte, ó. Mergulha o objeto, vê o quanto de líquido subiu, calcula o peso desse líquido e você sabe o empuxo no objeto. Tranquilo, fácil, né? Por exemplo, ó, a gente já sabe que 1 litro de água tem massa de 1 quilograma, né? Em média, tem água salgada, água doce e tal, né? Água purinha, 1 litro tem 1 quilograma. Então imagina que eu fale para você o seguinte, um barco entra na água e desloca 1000 litros de água. Bom, 1000 litros de água dá 1000 quilogramas. Quanto que é o empuxo no barco? Vai ser o peso de 1000 quilogramas de água. Tudo bem? 1000 quilogramas, a gente já sabe, se o G for 10, né? 10 vezes 1000, 10.000, vai dar um empuxo de 10.000 newtons. O Zeca entra na água e o Zeca desloca 10 litros de água. 10 litros é pouco, né? Não. 100 litros de água. Tudo bem? O Zeca desloca 100 litros de água. Se o Zeca desloca 100 litros de água, quanto que é o empuxo no Zeca? O empuxo no Zeca vai ser o peso desses 100 litros de água que eu desloquei. Na hora que eu desci, aqueles 100 litros de água subiram. Beleza? 100 litros tem 100 quilogramas vezes 10, vai ter atuando no Zeca um empuxo de 1000 newtons. Então o empuxo sempre vai ser igual em módulo ao peso do volume de líquido que foi deslocado. Não é normal a gente fazer conta com o que eu falei agora. O normal é isso aparecer numa questãozinha teórica.
Então fique atento, anota isso também, beleza? Então, vamos lá, repetindo. Ô Zé, que chato. Não, vamos repetir. O que é o empuxo? Isso, força vertical para cima. Por que ele existe? Por causa da diferença de pressão. Quanto que ele vale? O peso do volume de líquido deslocado em módulo, né? Só o valor. Tudo bem? Ok? Agora, vamos aprender a fazer as continhas. Como é que se usa essa equação para resolver o problema? Ah, não. Antes eu tenho uma pergunta bacana para ti, né? Na atmosfera tem empuxo? Você já sabe por que o empuxo existe, né? O empuxo existe por causa da diferença de pressão. Então, na atmosfera tem? Aqui, ó, nessa caneta. Tem empuxo? Tem uma força vertical feita pelo ar atmosférico para cima? Boa, tem. Tá esperto, né? Claro que tem, né? A gente já aprendeu lá em hidrostática que quando a gente desce na atmosfera tem mais ar em cima da nossa cabeça, então a pressão é maior. Quando a gente sobe, é como se a gente estivesse nadando para cima, né? Tem menos ar em cima da nossa cabeça, então a pressão é menor. Então, na atmosfera, a pressão em cima e embaixo são diferentes. Se tem diferença de pressão, tem empuxo. Claro, é por isso que sobe balão de ar quente, balão de gás hélio, dirigível, aqueles balãozão de ar quente também, né? Zeca avião também, não, avião não tem nada a ver com isso, né? Senão o cara soltava um avião no aeroporto, ele subia. Né? Avião é outro papo que a gente vê numa outra aula de hidrodinâmica, que daqui a pouco a gente vai estar gravando. Então, ó, existe também empuxo na atmosfera. Tudo que você solta e sobe é por causa do empuxo, beleza? Que não precisa de uma propulsão. Foguete não, né? Pelo amor de Deus, tem que ter propulsão embaixo para ele subir, né? Mas, beleza.